Pode começar, professor. Tá bom. Bom dia a todos. Primeiramente, eu peço desculpas aí pelo atraso aí, nesses minutos iniciais, que está programada aqui a palestra para as 9 horas. E meu nome é Evandro José Cesarino, então eu sou diretor médico responsável pela AREPA, né, Associação Ribeirão Pretano de Ensino, Pesquisa e Assistência Hipertenso, dando continuidade aqui a programação didático-cultural da Associação Ribeirão Pretano de Ensino, Pesquisa, Extensão e Hipertenso, no programa 60+, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP. Nós vamos ter o prazer aí de ver a palestra da farmacêutica Márcia Pauferro, que é farmacêutica hospitalar, né? Ela é farmacêutica lá da Prefeitura Municipal de São Paulo, e ela tem mestrado em bioética, ela tem professora de várias universidades privadas, né, lá em São Paulo, e tem um canal no YouTube, né, e ela vai falar sobre um assunto de extrema importância clínica, que é sobre as interações medicamentosas, né. Nós sabemos que os idosos tomam aquela polifarmácia e essas drogas podem interagir, aumentando, potencializando o efeito de uma em relação à outra, ou, eventualmente, até diminuindo o efeito dessas drogas. Então, esse assunto é um assunto muito importante, que às vezes é menosprezado pelos próprios médicos, né? E devido também a os poucos serviços que têm assistência, cuidado ou atenção farmacêutica, né, para que o farmacêutico ele seria o profissional adequado para alertar a respeito dessas possíveis interações com medicamentos ou até com alimentos, né? E ele, na maior parte das vezes, tanto no sistema público como no sistema privado, ele fica ausente dessa pós-consulta, né? Que seria de extrema importância a sua participação. A professora Márcia Pauferro gravou essa aula ontem, e ela não vai poder estar aqui presente na aula, né? Ela gravou, porque ela teve um imprevisto de última hora, que o pai dela está doente, e foi marcada uma consulta exatamente no horário, lá em São Paulo, né, no Hospital das Clínicas de São Paulo, no horário da palestra. Ela não tinha como desmarcar, e a consulta no Hospital das Clínicas lá é uma consulta um pouco difícil de ser remarcada. Então, assim, em relação à dinâmica, eu pediria a vocês que fizessem as perguntas no chat ou pessoalmente depois da término da apresentação, que a gente aqui vai tentar responder, e se não conseguirmos nós respondermos, ela está à disposição, que ela tem esse canal no YouTube, né? E está à disposição para responder essas perguntas de vocês, tá? E quem quiser certificado também da palestra, que possa se manifestar no chat, que depois a Emily, que é estagiária da AREPA, né, encaminha via e-mail para vocês o certificado aí de participação nessa palestra, tá? É gratuito, não tem nenhuma taxa, né? E o pessoal que está aqui presente, depois que a gente fizer essa apresentação da professora Márcia, nós vamos sortear os brindes, né? E agradeço imensamente a presença dos que vieram, porque com essa chuva que teve agora, algumas horas atrás, né? Só eles mesmos para prestigiar aqui, né? Essa palestra hoje. Eu agradeço de coração a presença de todos que estão aqui, tá? Então, que também vão ter a oportunidade de fazer perguntas, né? A respeito desse assunto. Então, eu vou pedir para a Vânia já colocar a palestra da professora Márcia, né? E agradeço a Vânia Albuquerque, que sem ela realmente seria impossível
e o Sidney Porcícola, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do canal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, seria impossível a viabilização dessa palestra de forma virtual. Então, a gente agradece de coração a Vânia Albuquerque, secretária de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, que está até afastado por motivo de saúde, mas não mediu esforços para nos ajudar, e a gente agradece de coração ela por sempre estar aí nos ajudando em relação a isso. E o Sidney também, que também tem sempre nos ajudado, e aqui o pessoal do ECEU também. Obrigado, viu, Vânia? Olá, tudo bem? Eu sou Márcia Palferro, professora e farmacêutica. Estou aqui a convite do professor Evandro para falar sobre um tema muito importante, que é a interação medicamentosa. Vamos em frente? Está dando pauzinho? Eu trago para vocês um breve resumo do meu currículo, para que vocês possam me conhecer um pouco melhor. Eu sou farmacêutica formada pela USP, tenho especialização em farmácia hospitalar, em qualidade e segurança no cuidado ao paciente e em gestão estratégica em EAD. Também tenho mestrado em bioética, atuo em farmácia hospitalar há mais de 20 anos, principalmente em hospitais ligados ao SUS. Tenho mais de 10 anos no ensino superior, sou farmacêutica concursada na rede hospitalar da Prefeitura Municipal de São Paulo, que é onde eu trabalho atualmente. Também sou membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e produtora do canal YouTube Profarmácia Palferro. Desde já fica aqui o meu convite para que vocês se inscrevam no canal, para que vocês também assistam este vídeo que vai ficar gravado lá no canal e compartilhem com seus colegas. Então, como nós já dissemos, o tema desta aula é interações medicamentosas. Mas, afinal de contas, o que é uma interação medicamentosa? Uma interação acontece quando um medicamento ele altera ou ele interfere no efeito de outro medicamento. Também pode acontecer de um medicamento ter o seu efeito alterado na presença de alimentos, bebidas, ervas e suplementos alimentares. Tudo isso por quê? Porque o medicamento ele é uma substância química ou um conjunto de substâncias químicas. E quando ele entra no nosso organismo, ele vai ter contato com as outras substâncias que já estão lá, ou da nossa própria composição corporal ou aquilo que nós ingerimos, como é o caso de alimentos, bebidas, ervas, suplementos, todos eles são formados por substâncias químicas e dentro do nosso corpo eles vão estar em contato e podendo ocorrer reações químicas. Ele vai ter contato com as outras substâncias que já estão lá, ou da nossa própria composição corporal ou aquilo que nós ingerimos, como é o caso de alimentos, bebidas, ervas, suplementos, todos eles são formados por substâncias químicas e dentro do nosso corpo eles vão estar em contato e podendo ocorrer reações químicas. Mas afinal de contas, uma interação é algo ruim ou é algo bom? Isso depende. Depende porque nós temos reações químicas que são desejadas, então as interações que são boas, e aquelas também que são indesejadas. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Mas o que seria então uma interação indesejada? Interações indesejadas são aquelas que vão aumentar os efeitos colaterais, os efeitos indesejáveis que acabam acompanhando qualquer medicamento. Infelizmente, o medicamento não tem só o seu efeito benéfico, geralmente ele tem sempre algum efeito colateral. Ou ainda pode ocorrer dessa interação cortar o efeito terapêutico do medicamento. Então, olha só essa interação indesejada. Além do medicamento não fazer o efeito esperado, ele pode ter um efeito prejudicial, um efeito indesejado. Alguns exemplos disso é o caso, por exemplo, do paciente que toma um anticoagulante. Lembrando que é um medicamento que só pode ser receitado por um médico, tá? Então, o anticoagulante ele serve para diminuir a possibilidade de ocorrer um coágulo, um infarto, uma trombose. Algumas pessoas têm tendência maior de ocorrer esses eventos e precisam tomar esses anticoagulantes, ou por um tempo limitado, ou muitas vezes pelo resto da sua vida. Vai depender de qual é a doença que a pessoa tem, sempre com indicação médica e com acompanhamento. Então, esse anticoagulante vai impedir que o sangue coagule dentro dos vasos, mas se ele for associado com um corticoide,
que é um tipo de anti-inflamatório muito forte, o que pode acontecer? Esse corticoide ele vai fazer com que esse anticoagulante possa levar a um sangramento, que é um efeito indesejado. Você não quer que o sangue coagule dentro dos vasos, mas você também não quer provocar um sangramento, que também é prejudicial. Esse sangramento pode ocorrer dentro de um pequeno vaso, como dentro de um grande vaso, causando uma hemorragia grave. Então, o anticoagulante, quando ele é associado com o corticoide, ele aumenta o risco desse efeito indesejado. Outro caso, outra situação muito comum é a associação de antibióticos que são usados para combater infecções, também é um medicamento que só pode ser utilizado com receita médica, e associado com o anticoncepcional. Então, muitas vezes, a mulher faz uso contínuo do anticoncepcional para evitar a gravidez, e aí ela tem alguma infecção e em determinado momento ela vai usar um antibiótico. Só que se ela não for orientada, ela não vai saber que esse antibiótico ele pode diminuir o efeito do anticoncepcional. Então, o que pode acontecer? Mesmo a mulher tomando anticoncepcional naquele período, ela pode engravidar, porque o anticoncepcional vai falhar. Então, é uma interação indesejada. Outro problema também muito sério é quando se associa o uso de álcool, né, de bebidas alcoólicas, com calmantes, com sedativos, que são medicamentos usados geralmente para pessoas que têm dificuldade de dormir. Então, o álcool ele vai fazer com que essa sedação seja muito forte, a ponto do paciente talvez até entrar em coma, né? Então, ficar inconsciente, desmaiar, entrar em coma. Então, é um efeito também muito grave e indesejado, tá? Bom, mas como eu já falei, as interações elas podem ser boas também, podem ser interações desejadas e às vezes até planejadas pela equipe de saúde. Então, alguns medicamentos eles podem agir em conjunto para combater as doenças ou sintomas com mais facilidade, com mais rapidez. Então, alguns exemplos aqui para você. Associação de antipertensivos e diuréticos. Então, alguns medicamentos utilizados para diminuir a pressão sanguínea, né, para as pessoas que têm pressão alta, eles podem ser associados com os diuréticos, que vão eliminar o excesso de líquido no organismo, fazendo também com que a pressão ela reduza a níveis normais. Então, você vai tomar uma dose menor de antipertensivo se ele estiver associado a algum diurético, por exemplo. Então, vai ter um efeito melhor usando quantidades menores dessas drogas e diminuindo, muitas vezes, os seus efeitos colaterais. Então, é uma associação que pode ser bem-vinda. Associação também de medicamentos quimioterápicos utilizados contra o câncer. As células cancerígenas, geralmente, elas são células que sofrem mutações. Se você usar uma combinação de medicamentos, a chance de eliminar esse tumor acaba sendo maior. Então, também é muito bem-vinda essa associação de 2 ou 3 medicamentos, muitas vezes. Outras doenças onde se usa também uma associação de medicamentos é a AIDS ou o HIV. Então, as pessoas que têm a infecção de HIV, elas podem utilizar 3 ou até 4 medicamentos associados, porque a chance do vírus sofrer uma mutação e se tornar resistente a esse coquetel, a essa associação, é muito menor. Então, você vai conseguir combater melhor esse vírus HIV e manter a doença controlada, tá? O coquetel de antirretrovirais, ele não é capaz de curar a pessoa do HIV, tá? Mas ela vai manter esse HIV controlado e a pessoa vai levar uma vida praticamente normal se ela tomar todos os cuidados e continuar usando esse medicamento da forma adequada. Então, esse coquetel, essa associação, ela é muito bem-vinda. Antigamente, quando não dispunhamos de tantos medicamentos, as pessoas acabavam ficando resistentes aos medicamentos e não tinham outras opções terapêuticas. E aí, a pessoa realmente evoluía para uma condição de AIDS, uma doença mais grave e tudo mais. Hoje, com esse coquetel, é possível manter a doença controlada. Então, essa associação ela tem sido muito bem-vinda. Então, como vocês podem ver, as interações elas podem ser boas ou ruins, dependendo da situação, principalmente se for uma situação planejada junto com o médico. Agora vamos entender um pouco melhor como é que acontecem essas interações medicamentosas no nosso organismo. Existem basicamente dois tipos de interações, as farmacocinéticas e as farmacodinâmicas. Calma lá que eu vou explicar o que significam esses nomes complicados.
As interações farmacocinéticas são aquelas ligadas à dinâmica como o medicamento se comporta dentro do nosso organismo. Então, primeiro, o medicamento tem que entrar no nosso organismo atravessando algumas barreiras. Então, essa é a fase de absorção. Por exemplo, quando você engole um comprimido, ele vai descendo pelo trato gastrointestinal, vai passando pelo processo digestivo para ser absorvido nas membranas do nosso intestino. Então, existem medicamentos que podem interferir nessa fase de absorção, facilitando ou dificultando. Existem outras interações que podem ocorrer na fase de distribuição, que é a fase em que esse medicamento atinge a corrente sanguínea e é carregado por algumas proteínas até atingir o órgão-alvo. Então, existem medicamentos que podem competir com outros, interferindo nessa fase farmacocinética, que é a distribuição. Também é possível que os medicamentos interajam na fase de transformação. Para os medicamentos, essas moléculas, essas substâncias químicas serem eliminadas do nosso organismo, geralmente elas passam por um processo de transformação. Elas são metabolizadas por meio de enzimas produzidas, por exemplo, no nosso fígado. Então, elas são quebradas em partículas menores para poderem ser eliminadas, ou nas fezes, ou na urina, geralmente. Então, essa fase de transformação também existem medicamentos que podem interferir, melhorando ou dificultando essa transformação. E, finalmente, a fase de excreção, que é a fase de eliminação. Depois que você transformou em moléculas menores, elas vão ser eliminadas, geralmente pela urina ou pelas fezes. Então, a farmacocinética envolve toda essa dinâmica, desde que o organismo entra até o momento em que ele consegue sair do nosso organismo. Então, existem substâncias que podem facilitar ou dificultar esse processo todo. Para ficar mais fácil de entender esse conceito, eu vou te dar alguns exemplos. Então, determinados antipertensivos, como é o caso do captopril, a metildopa e a isoniazida, eles são melhor absorvidos na ausência de alimentos, ou seja, o alimento ele interfere, ele prejudica a absorção desse medicamento. Então, ele nem vai chegar no seu organismo, porque ele não vai ser absorvido. Então, é melhor que você ingira esses medicamentos 1 hora antes de comer ou 2 horas após a refeição, tá? Então, dentro da sua rotina, você precisa adaptar os horários desses medicamentos para que ele possa ter um efeito melhor. Outros medicamentos, ao contrário, eles podem ser absorvidos melhor na presença de alimentos, como é o caso do ferro, que é muito usado para combater a anemia, o sulfato ferroso. Se ele for associado com suco rico em vitamina C, como é o caso do suco de laranja, ele vai ser melhor absorvido. E, por outro lado, o ferro ele, tem a sua absorção prejudicada na presença de chás, de leites e derivados. Então, na hora de tomar esse medicamento para combater a anemia, é importante observar qual é o líquido que você vai usar para tomá-lo. O ideal é que seja um suco cítrico, um suco com vitamina C, e não um leite ou um chá. Também existem casos em que a distribuição do medicamento, ou seja, a velocidade com que ele se espalha pelo nosso organismo, sendo carregado pela corrente sanguínea, pode ser prejudicada. Então, vejam exemplos de interações que vão fazer com que a distribuição do medicamento seja reduzida. É o caso da associação entre adrenalina e um anestésico local. Quando o dentista usa um anestésico local na boca do paciente para poder realizar os procedimentos dentários, se esse anestésico for associado com adrenalina, isso vai fazer com que a anestesia seja prolongada, porque vai manter o anestésico mais tempo naquele local. Então, é uma interação desejada. Lembrando que nem todo mundo pode usar o anestésico associado com a adrenalina, que é um vasoconstritor, tá? Existem algumas contraindicações médicas, tá? Todos esses exemplos que eu estou dando não significa que você possa fazer livremente essas associações, tá? Sempre essas associações de medicamentos, elas têm que ser acompanhadas por profissionais de saúde. E muitos dos medicamentos que eu estou citando aqui, eles são utilizados somente com receita médica, tá? Os próprios antipertensivos, por exemplo. Bem, existem medicamentos também que podem ter o seu processo de transformação prejudicado, como é o caso da associação entre calmantes, que são remédios para dormir, e protetores gástricos, muitas vezes usados
por pessoas que têm gastrite ou úlcera. O que que acontece quando você associa esses dois? Eles competem pelas mesmas enzimas para serem quebrados em partículas menores e serem eliminados. Então, quando você associa um calmante e um protetor gástrico, você vai prolongar o efeito daquele calmante no organismo, porque você não vai conseguir quebrar ele em partes menores e eliminá-lo. Então, ele vai se concentrar mais no seu sangue, isso vai fazer com que provoque uma depressão maior do sistema nervoso central, que pode ser prejudicial, pode fazer com que a pessoa durma até no volante ou mexendo com alguma máquina, alguma coisa assim. Então, o calmante vai produzir um efeito muito maior. Então, não vai fazer só com que ela durma à noite, às vezes vai fazer com que ela durma durante o dia, o que é prejudicial. Então, é importante conhecer essas interações. Outro tipo de interação que pode acontecer no nosso organismo é a interação farmacodinâmica. Que tipo de interação é essa? É aquela que vai modificar a resposta do medicamento nos receptores celulares. Então, as nossas células, elas são formadas por substâncias químicas que vão ter determinada afinidade com outras substâncias ou vão repelir determinadas substâncias. Então, é como se fosse um encaixe aqui nesse desenho, parecem umas tomadinhas, né? Então, lá nas nossas células, tem alguns buraquinhos que vão aceitar determinadas tomadinhas. Então, cada tomadinha dessa é como se fosse um medicamento. Existem algumas moléculas que são medicamentos, que quando liga nessa tomada, vai produzir um determinado efeito desejado. Só que pode ter outras substâncias lá que são muito parecidas com essa tomadinha e que vão ocupar o lugar daquele medicamento. Ou elas vão melhorar o efeito do medicamento, fazendo com que passe mais corrente nessa tomadinha, ou simplesmente elas vão cortar o efeito daquele medicamento, ocupar aquele espaço lá e impedir que o medicamento faça o seu efeito. Então, quando ajuda o medicamento, né, faz com que essa ligação entre essa tomada e esse buraquinho da célula seja melhor, é o efeito sinérgico. Agora, quando atrapalha a ligação do medicamento com aquele receptor específico para poder fazer o efeito desejado, a gente chama de antagônico. Então, mais uma vez, para facilitar o entendimento, eu vou usar alguns exemplos. O que seriam, então, essas interações farmacodinâmicas? Quando você associa um antiarrítmico, que é um medicamento usado para melhorar o ritmo do coração, juntamente com uma bombinha para asma, algumas pessoas que podem precisar usar esse tipo de bombinha, o que vai acontecer? Eles vão agir no mesmo receptor, tá? Esses antiarrítmicos, ele tem um tipo de receptor que não aparece só no coração, ele também está presente no nosso pulmão. Só que a bombinha para asma, ela vai inibir aquele receptor, enquanto o antiarrítmico, ele vai estimular aquele receptor. Então, o que acontece? Você não vai conseguir ter nem o efeito antiarrítmico, que é melhorar o batimento do coração, né? Controlar esses batimentos, e nem o efeito da bombinha para asma, que seria o broncodilatador. Então, você não vai conseguir ter nenhum efeito, porque um combate o efeito do outro. Outra associação que também se refere a uma interação farmacodinâmica, porque agem nos mesmos receptores, é quando o paciente utiliza, por exemplo, a morfina, que é um analgésico muito poderoso, associado com derivados da morfina. A morfina ela é considerada o analgésico mais potente. Se você associar com qualquer outro derivado, ele tem um efeito mais fraco. Então, ele vai ligar na mesma tomadinha da morfina, só que ele vai fazer um efeito menor. Então, eles competem entre si e prejudicam o efeito um do outro. Quando se associa um anticoagulante com um anti-inflamatório, então o anticoagulante, que é aquele remédio para diminuir a chance de infarto, de trombose, que eu já comentei, com um anti-inflamatório, que é muito usado para dores e inflamações de modo geral, o que vai acontecer? Isso vai aumentar o risco de sangramento, porque eles agem em determinadas tomadinhas que vão ativar uma via que vai tanto atuar na parte de inflamação, como vai atuar também nessa parte de coagulação. Então, vai aumentar a chance de anticoagulação, ou seja, pode levar a um sangramento.
porque você quer que o sangue não coagule dentro dos vasos, mas você também não quer provocar uma hemorragia. Então, o anti-inflamatório ele vai romper esse equilíbrio, ele vai aumentar o efeito do anticoagulante. E aí, a chance de uma hemorragia é muito maior. O antihipertensivo também, quando ele é associado com um descongestionante nasal, né, que você pode pensar, poxa, mas é um remedinho para pingar no nariz, né? Mas o nosso nariz, ele tem muitos vasos sanguíneos. Então, esse remédio ele não vai agir só no nariz, ele pode ser absorvido por esses pequenos vasinhos e ele não vai causar, então, só a constrição dos vasinhos do nosso nariz, ele vai contrair os vasos do resto do corpo também. Ou seja, se você contrai os vasos, você aumenta a pressão arterial. Então, ele combate o efeito do antihipertensivo. Um é para dilatar os vasos, vamos dizer assim, o antihipertensivo, e o descongestionante nasal é para contrair os vasos. Então, são efeitos antagônicos, eles atuam nas mesmas tomadinhas, só que produzindo efeitos completamente diferentes. Quando você associa um antialérgico, né, para aliviar coceiras, alergias, com um sedativo, que é um remédio para dormir, e pior ainda, se você associar com álcool, com bebida alcoólica, que é uma coisa que você nunca deveria fazer, você vai. São três medicamentos que atuam em tomadinhas lá no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central, e que vão deprimir esse sistema nervoso central. Isso pode ser extremamente perigoso, rebaixando o nível de consciência e podendo levar até ao coma. Ainda pensando nas interações medicamentosas, eu gostaria de alertar com relação ao risco de duplicidade, quando você acaba tomando dois medicamentos que têm exatamente o mesmo componente, a mesma substância química. Isso pode acabar acontecendo, porque existem medicamentos no mercado que são associações de várias substâncias químicas. E às vezes você compra com um nome fantasia e compra um outro remédio com outro nome fantasia que vão ter os mesmos componentes, como, por exemplo, os antigripais. Vários deles contêm analgésicos, antialérgicos e descongestionantes, uma associação de três ou mais substâncias. E muitas vezes a pessoa está tomando um remédio para gripe, aí ela também está com dor de cabeça e ela resolve tomar um remédio então para enxaqueca, para dor de cabeça. Esses remédios eles também têm analgésicos, cafeína e outros componentes. Então veja que os dois, o antigripal e o remédio da enxaqueca, têm analgésico. Pode ser a mesma substância, então vai fazer um efeito maior, porque você está tomando uma dose excessiva, ou podem ser substâncias parecidas que também vão competir pelas mesmas tomadinhas, e aí elas não vão só aumentar o efeito analgésico, elas podem aumentar também os efeitos colaterais, tá? Que no caso dos analgésicos, dependendo do analgésico, ele tem risco de sangramento, risco de gastrite, pode prejudicar a função renal, depende muito do tipo de analgésico que a gente está falando. Então, essas associações são muito perigosas. Se você estiver tomando dois remédios com nomes fantasias diferentes, procure consultar a bula e ver a composição, porque às vezes você pode estar tomando dois nomes diferentes, mas que na verdade têm a mesma substância. E aí, com você ingerindo esses dois medicamentos, você pode estar tomando uma dose tóxica para o seu organismo, muito acima do recomendado, e ter um efeito bastante prejudicial. Então, como resultado, você vai ter ou o aumento do efeito farmacológico, que seria desejado, mas muitas vezes vai ser uma reação adversa, indesejada, ou até mesmo uma intoxicação, que é uma reação que pode ser reversível ou muitas vezes irreversível, dependendo do dano que vai ser provocado no organismo. Você já ouviu aquele ditado popular, o que é natural não faz mal, eu vou tomar isso aqui porque se não fizer bem, mal não vai fazer? Será que é verdade mesmo? Então vamos lá, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Na verdade, se você parar para pensar um pouquinho, até se você for ler um pouquinho de história, você vai ver que vários reis, imperadores foram envenenados com substâncias naturais, tá? Extraídas de plantas, de sementes, de flores. Então, muitas vezes a natureza produz venenos também, né? Não só coisas que são benéficas para a saúde. E aqui eu vou te dar uma lista de vários produtos naturais que você pode estar ingerindo, pensando que eles são inofensivos, mas que eles podem prejudicar o efeito de outros medicamentos que você já toma.
tá? Então, por exemplo, a erva de São João, também conhecida como hipérico, tá? Ela é usada muitas vezes como um antidepressivo natural, mas ela pode cortar o efeito dos antirretrovirais, aqueles remédios usados para o HIV. Olha que grave, pode fazer com que a doença fique descontrolada, né? Pode cortar o efeito dos quimioterápicos para o câncer, ou até mesmo o efeito de antidepressivos, né? Então, remédios bastante sérios vão ter o seu efeito prejudicado na presença dessa erva. A valeriana, ela pode aumentar o efeito de calmantes, antidepressivos e ansiolíticos. Então, se você já faz uso de um medicamento por receita médica, antes de associar com um produto natural, converse com o seu médico, com o seu farmacêutico, para ver se isso não vai estar te prejudicando, te expondo a uma interação indesejada, até mesmo uma intoxicação. Algumas pessoas usam o alcaçuz, ele é conhecido também como um anti-inflamatório natural. Só que quando ele é associado com antihipertensivos, os remédios para combater a pressão, ele pode cortar o efeito desses antihipertensivos e levar ao aumento da pressão sanguínea. Então pode ter um efeito bastante prejudicial. A castanha da Índia, ela é usada para varizes, para alguns outros problemas ligados à circulação, mas quando ela for associada com um anticoagulante, ela pode aumentar o risco de sangramento, tá? Então ela pode prejudicar o tratamento da pessoa que já faz uso contínuo de um anticoagulante. A erva conhecida como espinheira santa, que é usada para algumas doenças gástricas, para alguns problemas digestivos, ela pode ser prejudicial se ela for associada com um imunossupressor. Pessoas que que realizam transplantes de órgãos, por exemplo, elas precisam tomar imunossupressor por um tempo prolongado, tá? E se associar com essa erva, pode cortar o efeito do imunossupressor. Olha que grave, isso pode levar até a rejeição do órgão transplantado. A ginkgo biloba, que é um estimulante muito conhecido, popularmente aí divulgado em muita propaganda, ela pode intensificar o efeito de antidepressivos, de diuréticos e cortar o efeito de anticonvulsivantes. Olha só, muitos remédios que são usados por doenças sérias que a pessoa precisa usar de forma contínua, se ela usar esse ginkgo biloba, ela pode então ter o efeito do seu medicamento prejudicado. Algumas bebidas também podem prejudicar o efeito dos medicamentos, não só as bebidas alcoólicas, que essas realmente são contraindicadas com a maioria dos medicamentos, porque podem tanto cortar o efeito como aumentar a toxicidade dos medicamentos. Bem, eu estou falando aqui, por exemplo, de uma bebida que, assim, a fruta não é muito conhecida aqui no Brasil, mas ela está presente em algumas bebidas industrializadas, que seria a grapefruit, também conhecida como toranja ou pomelo. Essa fruta ela está presente em bebidas do tipo Schweppes Citrus e Fanta Citrus. E o que acontece? Ela pode diminuir a metabolização, então atuar naquela fase farmacocinética, que é a fase que diz respeito ao caminho percorrido pelo medicamento, pode atrapalhar esse caminho, esse percurso. Então, pode diminuir a metabolização de antimaláricos, remédios usados para malária, né, que é uma doença grave, pode atrapalhar o efeito dos antipertensivos, diminuindo a sua metabolização, e também dos remédios usados para baixar o colesterol e os anticonvulsivantes. Então, quando você diminui a metabolização desses medicamentos, o que eu estou fazendo? Eu não estou deixando eles serem quebrados em moléculas menores. Então, o que vai acontecer? Vai acumular no sangue. Então, vai aumentar a toxicidade, os efeitos colaterais desses medicamentos, porque eles vão ficar numa concentração maior do que deveriam no nosso sangue. Então, usar essa bebida pode ser perigoso para as pessoas que utilizam esses medicamentos. Pensando em algumas bebidas naturais também, o consumo de chás também precisa ter um certo cuidado, tá? Se você toma uma dose esporadicamente, tudo bem, mas se você tem o consumo constante dessas ervas aqui que eu vou citar, em grandes quantidades, tá? Utilizando o chá delas diariamente, várias xícaras por dia, você realmente vai estar prejudicando o efeito do medicamento. Ou também se você tomar esses chás exatamente junto com o medicamento, né? Então você já está levando a molécula do chá junto com o medicamento para o seu corpo. Então você com certeza vai atrapalhar o efeito dele.
mesmo que seja numa pequena quantidade. Então, olha aqui que interessante. O alcachofra, ele pode potencializar o efeito dos diuréticos, então vai aumentar a diurese. Isso pode ser prejudicial, pode fazer com que o organismo elimine muitos sais minerais, prejudicando o organismo, né? Pode levar, por exemplo, ao desenvolvimento de cãibra, se você eliminar muito potássio, né? Ou pode abaixar demais a pressão, se você estiver usando esse diurético para ajudar a baixar a pressão. O alho ele aumenta o efeito dos anticoagulantes e dos hipoglicemiantes. Isso pode ser prejudicial, pode provocar sangramento, no caso do anticoagulante, e no caso do hipoglicemiante, ele é um remédio para diabetes, então pode abaixar muito o nível de açúcar no sangue, que também não é bom para a pessoa. Isso também pode levar a desmaios, coma e outros sintomas. O boldo, ele pode aumentar o efeito dos antiagregantes plaquetários, que são remédios usados também para diminuir a chance de formação de coágulos. Então, se você tomar o boldo em excesso, vai aumentar também a chance de sangramentos. Se tomar esses medicamentos, os antiagregantes plaquetários. Um exemplo de antiagregante bem conhecido é o AS, a aspirina, mas que também só deve ser tomada com receita médica para essa finalidade. O café ele pode diminuir o efeito dos beta-bloqueadores, que são medicamentos muitas vezes usados como antiarrítmicos para controlar o ritmo cardíaco. A camomila ela pode aumentar o efeito de alguns sedativos e de anticoagulantes, também é prejudicial. A canela ela pode aumentar o efeito do anticoagulante e aumentar a pressão arterial. Então, não é recomendada para pessoas que têm pressão alta utilizar chá de canela em excesso. Mais alguns exemplos de chás. A cáscara sagrada, que ela é contraindicada para quem usa digoxina, que é um medicamento usado para ajudar o coração, né, a funcionar melhor. Então, ela pode potencializar uma arritmia ou até mesmo uma intoxicação, que esse é um medicamento que ele já é usado em doses baixas, e ele é um medicamento que tem que ser controlado muito de perto para não causar intoxicação. Quando associado com a cáscara sagrada, o risco de intoxicação aumenta. A cáscara sagrada ela também diminui a absorção de vários medicamentos, porque ela aumenta o trânsito intestinal, tá? Ela tem um efeito de laxante, mas é um laxante muito forte, muitas vezes usado de forma equivocada para emagrecer, tá? Você vai emagrecer, mas também vai deixar de absorver uma série de nutrientes e muitas vezes medicamentos que você está tomando e vão acabar sendo eliminados sem fazer efeito, não vão ser absorvidos, tá? A carqueja, ela pode aumentar o efeito dos antipertensivos, então precisa tomar cuidado, porque ela também pode levar a uma toxicidade ou abaixar demais a pressão, que também é um efeito indesejado. Isso pode levar a pessoa a ter uma tontura, uma queda, pode ser bastante perigoso. A erva cidreira e a espinheira santa são duas ervas que podem potencializar o efeito de depressores do sistema nervoso central. Então, se a pessoa toma algum calmante, algum sedativo associado com essas ervas em grande quantidade, também pode ter um risco de desmaio, de dormir durante o dia, pode ser prejudicial. Só para finalizar, mais alguns exemplos de chás. Aqui eu escolhi as ervas mais comuns, tá? Existe uma infinidade de chás aí que podem interagir com medicamentos, então, na dúvida, consulte sempre o médico ou o farmacêutico. Mas aqui vão mais alguns exemplos para nós finalizarmos. Então, a erva mate, né, que é o chá mate, é bem comum, ele pode reduzir o efeito de alguns antipertensivos, de alguns calmantes. Então, se consumido em excesso, ela pode prejudicar o efeito do seu remédio para baixar a pressão. O guaco, que é muitas vezes usado como um expectorante, ele pode aumentar o efeito dos anticoagulantes, então tem risco de sangramento se você utilizá-lo em excesso. O gengibre, ele aumenta o efeito anticoagulante e também o efeito hipoglicemiante, então pode causar sangramentos e hipoglicemias, né? No caso das pessoas com diabetes, pode abaixar demais o seu nível de açúcar. O ginseng, ele pode potencializar o efeito dos antidepressivos e dos anticoagulantes, então também aumenta o risco de sangramento, ou no caso do antidepressivo, pode ter um aumento de toxicidade.
O hortelã, ele interage com as estatinas, que são remédios usados para baixar o colesterol, e vai potencializar os danos ao fígado. Então, ela não vai ajudar o remédio a baixar o colesterol, mas vai aumentar a chance desse remédio causar toxicidade no fígado, tá? Então, pode prejudicar o efeito do remédio. E pior ainda, prejudicar o fígado, que é um órgão vital para a metabolização de todos os outros medicamentos. O maracujá, ele pode causar sangramentos se for combinado com anticoagulantes e anti-inflamatórios, tá? Então parece uma erva tão inofensiva, mas na verdade nenhum produto natural é tão inofensivo assim. Ele precisa ser usado com cautela sempre. O chá de quebra-pedra, ele aumenta o efeito antidiurético, o efeito diurético, melhor dizendo, mas se você utilizá-lo associado com os medicamentos, isso pode levar a uma perda excessiva de alguns minerais importantes, como é o caso do potássio, e pode desencadear cãibras, por exemplo. A unha de gato, ela pode prejudicar o efeito dos imunossupressores, que são aqueles remédios usados por algumas doenças autoimunes ou no caso de transplantes. Então, também pode ter um efeito muito grave, porque são medicamentos usados para doenças graves, né? Gostaria de fazer um alerta também que existem algumas pessoas, alguns grupos populacionais que vão ser mais suscetíveis, mais sensíveis, ou seja, ter um risco maior de ter alguma interação medicamentosa. Quem são essas pessoas? Geralmente os idosos, porque seu organismo já está mais debilitado, então todo aquele processo de farmacocinética, né, de absorção, distribuição, transformação e excreção ou eliminação do medicamento no organismo já está naturalmente prejudicado. Imagine se você introduzir ali outras substâncias que vão poder atrapalhar o trânsito do medicamento no organismo. Então, realmente, esse é um grupo mais suscetível. As pessoas que utilizam álcool ou tabaco com frequência, elas também têm todo o seu metabolismo alterado, porque são substâncias químicas, né? Tanto o álcool quanto o tabaco contém várias substâncias químicas que vão alterar o funcionamento do nosso organismo, né? Então, essas substâncias podem competir com os medicamentos, cortando ou exacerbando o seu efeito, né? Em termos de farmacodinâmica, né? Então, ligando ou desligando naquelas mesmas tomadinhas que os medicamentos, como também podem afetar a metabolização. Então, podem atuar também naquela parte de farmacocinética. Eles podem aumentar a transformação desses medicamentos, então eles vão ser quebrados muito rapidamente, não vão ter nem ter tempo de fazer o seu efeito dentro do organismo, ou impedir que eles sejam quebrados em moléculas menores, e aí vão se acumular no sangue, causando toxicidade. Então, nenhuma dessas coisas é boa. Então, álcool e tabaco são substâncias indesejáveis no nosso organismo e elas vão prejudicar também o efeito das substâncias medicamentosas. Pessoas com doença renal ou hepática, elas também são mais sensíveis às interações. Por quê? Porque o rim e o fígado são dois órgãos envolvidos na, na metabolização e na eliminação de qualquer substância. O rim é o nosso filtro, né, do nosso sangue, né? Então elimina todas as substâncias, tanto os medicamentos quanto outras substâncias que normalmente são ingeridas por meio de alimentos e bebidas e tudo mais. Então, se a pessoa tem uma doença renal, ela já tem uma capacidade diminuída de eliminar as substâncias. Então, o risco de sofrer uma interação por qualquer substância que ele vai ingerir e que vai prejudicar o funcionamento desse rim vai ser ainda muito mais sério. A mesma coisa as pessoas que têm já algum problema hepático, né? Então já tem a capacidade de transformação, de quebrar as substâncias químicas em moléculas menores para serem eliminadas, comprometida. Então, se você ingerir outros medicamentos que vão prejudicar o funcionamento do fígado, essa pessoa tem um risco maior ainda de ter uma intoxicação ou um efeito indesejado. Os portadores de doenças crônicas, de modo geral, por que que eles são mais sensíveis? Porque se eles têm doenças crônicas, muito provavelmente eles vão ter que tomar determinados medicamentos por um tempo muito longo, às vezes até durante toda a sua vida. Então, o seu metabolismo já está alterado, né? O seu organismo já tem aquelas tomadinhas
alteradas, sobrecarregadas com algumas substâncias que ela já utiliza, ou elas já estão funcionando de uma forma irregular por conta da doença que elas têm. Então, elas têm uma chance maior de interação. E as pessoas polimedicadas, de modo geral, pessoas que têm várias doenças, que precisam tomar vários medicamentos. Quanto mais medicamentos você toma, maior a chance de que tenha ali algum que vai poder atrapalhar o efeito de outro, né? Então, esses são os grupos de pessoas mais sensíveis. Uma vez que você compreendeu esse conceito de interação medicamentosa e o quanto pode ser perigoso você ingerir substâncias, mesmo que seja produtos naturais, junto com os medicamentos, o que você pode fazer para evitar essas interações? Ah, não posso tomar mais nenhum tipo de chá? Como é que eu vou fazer com a minha alimentação? O que você pode fazer? Em primeiro lugar, informe o seu médico. Quando você vai ao médico, fale para ele todas as doenças que você possui, mesmo que você vá lá para um outro problema que não tem nada a ver com a sua doença. Por exemplo, você tem pressão alta, mas você vai num medicamento, você vai num médico porque você torceu o pé. Você precisa falar para ele que você é um paciente com pressão alta e quais os medicamentos que você toma para isso, tá? É importante. Então, fale quais as doenças que você tem e os remédios que já utiliza, inclusive aqueles que você usa por automedicação, seja uma erva, um produto natural, tá? Não é que você não pode tomar nada disso, mas você tem que tomar alguns cuidados, né? Sempre com orientação. Então, informe para que ele tente escolher um medicamento para tratar daquele seu problema de saúde que não vá interferir com as outras coisas que você já toma, ou de repente que você tenha que suspender o uso de determinados produtos naturais ou ervas durante algum tempo que você estiver fazendo um tratamento específico. Outra coisa que você deve fazer é procurar tomar os medicamentos de preferência com água, tá? A menos que você tenha uma orientação diferente por parte do profissional de saúde, o ideal é que você consuma o medicamento com água, não com leite, nem com suco, nem com nenhum produto diferente, muito menos com álcool, né? Que eu já falei que não é recomendado em caso nenhum. Então, se não houver nenhuma recomendação diferente, o ideal é tomar o medicamento com água, de preferência um copo de água, um daqueles copos americanos, não é, pouquinha água, não é só um gole, não. É importante uma quantidade de água razoável para ajudar esse medicamento a ser absorvido, a ser digerido e a ser distribuído no seu organismo e fazer melhor o efeito dele. Fique atento também quando você estiver utilizando um novo medicamento a qualquer sinal ou sintoma diferente. Procure orientação. Será que aquele sinal ou sintoma é por conta do medicamento que eu estou usando ou é por conta da doença que eu tenho, né? Então é importante qualquer reação, qualquer coisa diferente para você verificar se aquilo tem a ver ou não com os medicamentos que você utiliza. Tem algumas coisas que você deve perguntar também para o seu médico ou farmacêutico. Às vezes ele pode esquecer de te passar determinada orientação. É bom que você leve um caderninho de anotação ou leve essas perguntas anotadas no celular, de alguma forma, para que você não se esqueça de fazer essas perguntas, que são importantes. Pergunte: você pode tomar esse medicamento junto com os outros remédios que você já está usando? Faça sempre essa pergunta. Você deve evitar algum tipo de alimento, bebida ou algum outro produto natural durante o tratamento que você vai fazer? Quais são os possíveis sinais de alguma interação? O que eu devo observar? O que eu devo ficar atento? Como é que esse remédio age no meu organismo? É importante que o médico explique para você qual que é o efeito desejado e também quais são os efeitos colaterais mais comuns. E se ele pode te indicar algum material para você obter mais informação, para você ler com mais calma. Também é papel do paciente garantir a segurança do seu tratamento. Então, use os medicamentos de forma responsável. Leia a bula que acompanha o medicamento, né? Veja as indicações, para que ele serve, isso realmente bate com o problema de saúde que você tem? Será que você comprou mesmo o remédio certo que o profissional te indicou? Qual que é o modo de usar? Como é que eu devo utilizar esse medicamento? Lá na bula vai ter algumas dicas também relacionadas ao melhor horário, se você deve tomar com o estômago cheio ou vazio.
Na bula também vai falar sobre os principais efeitos colaterais, que são efeitos indesejáveis, que não vão acontecer em todas as pessoas, mas pode acontecer numa determinada parcela da população. Existem alguns efeitos que são apenas um desconforto leve e passageiro, mas existem efeitos que podem ser mais graves. Então é importante você conhecer os principais efeitos colaterais e ficar atento ao surgimento deles. É importante também que você verifique como reduzir o risco de interações. Na bula costuma falar das interações mais comuns. Então você pode ver lá se realmente ali está citando algum outro produto que você já utiliza para que você evite o uso concomitante durante aquele tratamento. É importante você ver também como conservar os seus medicamentos. De modo geral, eles devem ser conservados longe do calor, da luz e da umidade. Por quê? Porque eles são substâncias químicas e calor, iluminação e água aceleram as reações químicas. Então, qualquer medicamento tem que estar longe desses três elementos, de modo geral. É claro que alguns vão ter alguns cuidados específicos, por exemplo, alguns medicamentos precisam ser refrigerados e assim por diante. Porque se você conservar o medicamento de forma inadequada, o que vai acontecer? Vai ocorrer, como eu já falei, alguma reação química. Então, o remédio ele vai virar outra coisa, que pode ser tóxica, inclusive. Não é só que ele não vai fazer efeito, ele pode te fazer mal, né? Então é importante você assumir a responsabilidade pelo seu tratamento e procurar seguir as orientações também. Seja proativo, procure mais informações. Aqui tem alguns canais importantes relacionados principalmente à questão de intoxicações, tá? Existem alguns canais que funcionam 24 horas, como é o caso do Cinetox, que é o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, o CIATOX, que é o Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, e o CCI, que é o Centro de Controle de Intoxicações da cidade de São Paulo. Esses três serviços, eles funcionam 24 horas, então, se você está com suspeita de algum tipo de intoxicação, você pode ligar nesses órgãos para pedir algumas orientações de coisas que você pode fazer de imediato para minimizar o efeito tóxico. E também é importante consultar o SAC, que vai estar presente no rótulo ou na bula do produto. Então, no caso de suspeita de intoxicação, você pode acionar esses serviços, tá? Se você quiser saber mais sobre esse tema, eu indiquei aqui alguns links também onde você pode obter mais informações. São sites do Serviço Nacional de Intoxicações, do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitárias, e também aqui uma cartilha que contém informações bem interessantes também. Eu gosto sempre de mostrar de onde eu extraí as informações, né, da aula, da palestra que eu ministrei, para que você veja que tem fundamento científico, né? Não estou falando isso da boca para fora. É claro que eu falo algumas coisas baseadas na minha experiência profissional, mas, sobretudo, baseado em literatura, baseado em evidências científicas. Mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto que é tão importante. Gostaria de convidá-los para me seguir nas redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn e também no YouTube, através do canal Profa Márcia Palferro, onde você vai encontrar informações sobre ética, saúde, cidadania e bem-estar. Se você gostou dessa aula, entre lá no YouTube, a nossa aula vai estar publicada no meu canal. Clique, curta, compartilhe. Isso ajuda bastante o nosso canal a crescer e atingir cada vez mais pessoas para levar informações úteis. Infelizmente, eu não pude estar ao vivo aqui com vocês, então as dúvidas eu peço que deixem registradas junto aos organizadores do evento ou que encaminhem por e-mail. Também podem postar lá no YouTube, no meu canal, que esse vídeo vai estar gravado e publicado lá no canal Profa Márcia Palferro, que eu vou tentar responder o mais breve possível, tá bom? Para finalizar, mais uma vez eu agradeço a sua presença, agradeço pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Espero que essa aula tenha sido útil e proveitosa, que você possa curtir e compartilhar esse tema com outras pessoas. Muito obrigada e um ótimo dia para todos.
Bom, eu não sei, Ivânia, se tem alguém que manifestou alguma pergunta no chat. Vânia, está me ouvindo? Sim, doutor Evandro. Alguém fez alguma pergunta pelo chat? Não, por enquanto não. Não? Vamos ver se tem alguém aqui do auditório quer fazer. Espera aí. Todo dia faz não, será? Um chá da casca sagrada. Ela... quer dizer, eu vou responder por ela, eu não sou... Ela é farmacêutica, que domina mais na área aí. O que a gente observa é a cáscara sagrada, ela é muito utilizada para fórmulas para emagrecer. Quem faz assim, endocrinologista, né? E também é usada isoladamente, né? A cáscara sagrada nessas formas para emagrecer não é sozinha, né? Eles colocam outras substâncias como a fepramona, femproporex, essas coisas, junto com cáscara sagrada para emagrecer, porque ela aumenta o trânsito intestinal. Então, ela pode causar diarreia. Como ela colocou, ela pode diminuir a absorção de alguns medicamentos e até de nutrientes, né? Quando você tem diarreia, às vezes você perde eletrólitos, você pode tratar tudo. Então, o problema da cáscara sagrada, o que ela colocou aí, e nem todos esses chazinhos são inócuos, ou seja, sem nenhuma, pode ser usado sem nenhuma restrição, né? Recentemente, ainda é motivo ainda de muita controvérsia, falaram até da questão do saquinho, né, de papel, que a gente compra esse chazinho, que vem chazinho, o saquinho que você coloca na água, né, e ele, o sachêzinho, poderia, em termos de nanotecnologia, ter algumas coisas... Oi? Você põe ele in natura, né? Quer dizer, ele puro. É um produto natural que pode ser usado para isso, né? Agora, você tem que tomar um certo cuidado, às vezes, e como que ela colocou, você toma anticoagulante, e toma outros medicamentos, que ele pode diminuir a absorção disso. Uma das recomendações assim que você possa fazer é não tomar junto com os medicamentos, né? Tomar num intervalo maior, para que as interações geralmente elas são mais intensas quando você toma concomitante com os medicamentos, né? Então, se você dá um intervalo maior, né? E tem mais alguém? Espera aí. Aqui. Bom, ela perguntou a respeito da metformina e amlodipina, né? Bom, então, a metformina... Não dá vontade de falar, é que eu estou sem... E pré-diabetes, né? E ela tem alguns efeitos gastrointestinais, né? Tipo, aumenta gases, né? Flatulência, eructações, ela aumenta também, às vezes, para algumas pessoas da diarreia, que não consegue tolerar, mas ela é o padrão ouro para, por exemplo, para quem tem diagnóstico inicial de pré-diabetes e... Para diabetes e pré-diabetes? Então, tem o Glifage XR. Então, o Glifage é o nome comercial da metformina, e ele, quando ele está com essa formulação XR, que é de liberação lenta, diferente da metformina pura, que, por exemplo, tem no posto de saúde,
que é de 850 miligramas, o Glifage XR, que é dado na farmácia popular, é o de 500 miligramas, né? Então, não, normalmente o Glifage não pega no HC, pega na farmácia popular. Então, para diabetes, para diabetes, atualmente, mas não foi naquela época que eu estava lá, tem a dapaglifosina, certo? A dapaglifosina, que é um inibidor da SGLT2, que ele é um diurético de açúcar. Que pega no posto, tem o glicazida. Então, o que pega no posto de saúde para diabetes e pré-diabetes, tem a metformina pura de 850 miligramas, tem a insulina, evidentemente, né, a simples e a NPH, né, que é a simples é a regular, que é só para complementar o tratamento, e a NPH, e que é aquela que é de uso diário, e tem a glibenclamida, que é uma sulfonilureia, que pode, hoje a gente usar cada vez menos, que o nome comercial era Daonil. Ah, bom, aí é diferente. É porque eu estou achando estranho. Para diabetes, eu não me lembrava no programa de alto custo, que é onde você fala do HC, a gente fala do programa de alto custo, que agora está no Poupa Tempo, que era aqui na Marechal Deodoro. Então, o para colesterol era a atorvastatina, né? Tem a fluvastatina, e a que tem no posto é a simvastatina, né? A atorvastatina. Então você confundiu. Então, a amilodipina é para pressão, né, para hipertensão, antagonista de cálcio. O principal efeito colateral que as pessoas reclamam dele é um inchaço no tornozelo. É esse aí. Mas não acontece, como ela disse, em todas as pessoas. Algumas pessoas, existe uma sensibilidade individual, né, em que para umas pessoas ele causa esse tipo de problema, para outras. O que? Não, não. A amilodipina você pode tomar uso contínuo para o resto da vida. O inchaço no tornozelo é apenas um efeito estético inadequado, né? Para você vai no lugar, a pessoa vê o teu pé inchado, já começa a querer comentar, mas assim, acarreta algum problema de saúde o inchaço do tornozelo? Não, de forma alguma. Não é um inchaço localizado no tornozelo, né? Tem algumas outras formulações que a indústria fez para causar menos inchaço, que é, no caso, a levonorldipina e a manidipina e a felodipina, que foram os derivados. Só que esses não tem na rede pública e não tem na farmácia popular. Eles são caros, assim, são medicações também para uso melhor do que a amilodipina, assim, se correria risco menor de ter. Pode ter um inchaço também? Pode, mas não necessariamente, né? Mas são caros, pode ser usado uma vez ao dia. O mais antigo não está sendo usado mais, que era a nifedipina. A nifedipina foi retirada da padronização da rede pública, da farmácia popular. Ela existe ainda no mercado. Algumas pessoas ainda usam aquele Adalat Retard, o Oxcord Retard, tudo. Ainda usa, ainda tem, ainda a Bayer fabrica esse, mas ainda são usados principalmente na gravidez. Na gravidez ele tem uma certa segurança para o uso dele. E ainda, né? Agora, a atorvastatina e a simvastatina é o problema da dor muscular, né? Que é o principal efeito colateral, que é a mialgia, que esses medicamentos podem causar, que são as estatinas, que diminuem a produção de colesterol pelo fígado, né? Então,
Então, é isso, mas... assim, o que atua diretamente no fígado a estatina, né? Que seria a simvastatina, a atorvastatina. Assim, é questão de... É que o fígado, como ela disse lá, o fígado e o rim são os filtros que nós temos no organismo. Então, as drogas são metabolizadas no fígado e eliminadas no rim. Então, questão assim de assim atacar o fígado, na realidade, assim, às vezes pode haver interação medicamentosa que cause esse é, não, ela falou das interações com álcool, com o tabaco, mas existem interações sem ser com álcool com tabaco também, né? Ela falou até com esses chás aí, são chás assim que a gente acha que camomila. Todos esses chás que ela colocou aí são muito comuns, né? A utilização, gengibre, camomila, erva mate, né? Que ela colocou, são muito consumidos, né? E fora isso também aqueles fitoterápicos que ela colocou, né? Valeriana, hipérico, né? Que são erva de São João, né? É uma aula essa aula é uma aula muito prática, ela tentou falar numa linguagem simples, é pena que ela não está ao vivo, né? Mas... Hum, 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 hum. Isso aí, existe hoje um princípio que chama medicina personalizada, certo? Então, por exemplo, hoje, por exemplo, você vê casos de morte súbita de pessoas jovens e que muitas vezes não tem nenhum fator de risco desses mais importantes, como tabagismo, como colesterol, como diabetes, como hipertensão, como, entendeu? Então, obesidade, sedentarismo, né? Então, não tem, porque medicina não é matemática. Então, medicina não é matemática, então não existe uma regra assim, só vai ter infarto quem tem isso, isso, isso. Quer dizer, quem tem esses fatores de risco tem uma maior probabilidade de ter infarto, mas isso não significa que pessoas, como aconteceu com a sua mãe, né, que o tabagismo é um fator de risco muito importante, né, não possa viver e ter vivido tanto esse tempo. Aí tem vários fatores envolvidos. Então, por exemplo, a parte genética, né, que hoje, por exemplo, hoje tem se procurado muito, por exemplo, fazer essas avaliações genéticas. Por exemplo, existem pessoas que têm história na família de morte súbita e que, às vezes, precisa colocar um CDI, né, um desfibrilador implantável, porque é uma pessoa que hoje não está tendo nenhum problema de ter uma arritmia que justifica a colocação de um CDI, que é tipo de um marca-passo cardíaco para prevenir morte súbita. Mas pode ser que numa análise genética que for feita com ele, ele possa ter uma alta probabilidade de ter morte súbita. Então, é uma pessoa que, teoricamente, a gente não... Sim, sim. Então, agora... então... É,
Eu tenho, por exemplo, história na família, por exemplo, minha irmã também é fumante, está com 80, vai fazer 81 anos, fuma desde nova, acho que ela deve estar fumando aí desde faz uns 60 anos que ela fuma, e está magra, tudo, né? E não tem uma alimentação saudável, assim, e está lá, viva, tal, sem, teoricamente, assim, vamos assim dizer, sem grandes problemas de saúde. Agora, o meu outro irmão corre, é magro, é vegetariano, né? É vegetariano, e aí foi fazer aquele check-up anual que ele faz, tudo, e num teste ergométrico que ele fez, ele tem um bloqueio ABV total, que aí obrigou a gente a investigar através de cintilografia e depois através de angiotomografia. E ele acabou tendo que fazer um cateterismo e estava com umas artérias todas calcificadas. E ele é corredor, é vegetariano, é magro que nem um palito, e ele não fuma, bebe vinho, ele gosta de beber vinho, mas ele é muito disciplinado em relação à questão da dieta. Então, é por isso que eu estou te falando, a medicina ela é muito... Bom, a questão do tipo sanguíneo, não, a questão do tipo sanguíneo interferir nisso, ainda não existe uma regra para isso, né? Ainda não existe uma regra. Agora, a parte de mutação genética, de uma análise genética mais profunda, existe diferença de pessoa para pessoa. Isso existe, né? Bom, vamos sortear? Alguém tem mais alguma pergunta ou não? Não? Aqui. Ó, então vamos sortear, nós estamos em 6. Ah, outra coisa que eu ia falar para vocês. Tem o calendário grande aqui também, viu? Eu dei o pequeno para vocês, mas tem o grande, se vocês quiserem levar. Tem. Também pode, tá? Aqui tem aqui. Eu vou sortear, nós temos aqui... O que sorteia, o Maria? Doutor Evandro, só um minutinho, por favor. Deixa eu interromper o senhor um minuto antes do sorteio, só para fazer um comunicado aqui. Por causa de privacidade, o YouTube está apagando quando eles colocam nome e e-mail para pedir o certificado, mas eu já coloquei lá nos comentários o e-mail da Arepa. Se alguém não conseguir o e-mail da Arepa, por favor, entre no site da Arepa, pegue o e-mail e envie a solicitação de certificado naquele e-mail que consta lá. Tá bem? Muito obrigada. Tá, obrigado, viu, Vânia? Obrigado. Imagine, professor. Gente, e se quiser encerrar aí, eu acho que não tem ninguém que pediu, perguntou alguma coisa. Não, ninguém fez nenhuma pergunta a não ser sobre o certificado. Então, eu já posso encerrar, né? Tá, já pode encerrar. São 10h40, então a gente convida para a próxima palestra, última terça-feira do mês de fevereiro, né? Porque o carnaval vai ser em março, então não vai ser em fevereiro, então vai ser dia, vamos ver aqui, e dia 25 de fevereiro, a próxima palestra, tá? Ainda o conferencista ainda está para confirmar, nós tínhamos uma professora do Paraná e tinha se comprometido a falar sobre uma cartilha muito boa sobre prevenção de quedas. Excelente, tá? Então, a gente conta com vocês na próxima palestra. Obrigado, viu, Vânia? Obrigado, Sidney. Imagina, imagina. Desculpem alguns problemas técnicos, é que foi o primeiro dia, né? Foi o nosso teste, mas no próximo vai ficar bom. Mas funcionou muito bem, ótimo. Qualidade do som, qualidade da imagem, ficou excelente.